O mistério da manga com chifres. Recentemente viralizou um vídeo na internet de uma manga bizarra com 2 chifres. Ela foi encontrada em uma fazenda em Petrolina por um dos trabalhadores. E o mais estranho é que, além de chifres, ela também tinha um formato meio bizarro, como se fosse uma cabeça com o rosto de algum animal. As pessoas da cidade ficaram com tanto medo de ser algo demoníaco ou sobrenatural que acorrentaram a manga dentro de uma caixa. Um agrônomo foi chamado na fazenda e explicou que aquilo era um fenômeno raro que ocorreu por conta de uma má formação da fruta devido à falta de alguns minerais. Só que, mesmo sabendo disso, não podemos negar que isso é algo muito bizarro e com certeza deixaria com medo qualquer um que encontrasse. Mas e você? Teria coragem de comer essa manga?